Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Acabo de ler no jornal Valor Econômico um artigo intitulado Cenário Econômico Piora com o País à Deriva. Deixarei o link aqui na descrição deste vídeo e começaremos hoje sintetizando os principais pontos desse artigo para em seguida passarmos a alguns breves comentários. Então vamos lá. Ponto 1. Segundo o jornal, tanto na saúde quanto na economia, o país se acha à beira de um abismo, porque há uma expectativa de um aumento muito significativo no caso de mortos por Covid-19, enquanto que na economia espera-se que o país entre em uma recessão profunda. Ponto 2. Há uma enorme incerteza, nas palavras do jornal, gerada em grande parte pelo próprio presidente da República, que se obstina na criação de crises de conflitos internos. Ponto 3. Segundo o jornal, não há perspectiva no Brasil de uma estabilização no panorama do coronavírus, devido também, em grande parte, à inércia do governo, leia-se do governo federal, na tomada de providências efetivas de enfrentamento à pandemia. Ponto 4. Demissão em menos de um mês e provocada pelo presidente da República de 2 ministros da Saúde em plena pandemia. Segundo o jornal, esse fato decorrente dos caprichos do presidente nos coloca em um verdadeiro caos sanitário. Ponto 5. A saída de Moro e a deflagração de uma enorme crise política, onde vemos um presidente em plena pandemia, numa crise gravíssima de saúde pública, aparentemente preocupado em mexer, em interferir na Polícia Federal, sobretudo, ao que tudo indica, para blindar, para preservar os seus próprios interesses e os interesses de seus filhos, do seu clã. Ponto 7. A incerteza sobre o veto ou a sanção ao pacote emergencial de socorro aos estados e municípios. Bom, em breves linhas, esses são os principais fatores destacados pelo jornal, que traz ainda a opinião de 3 agentes muito importantes do mercado, dentre eles um diretor executivo de uma enorme multinacional no Brasil e um analista de riscos de uma consultoria de riscos muito credenciada no Brasil e no exterior, segundo os quais Bolsonaro se mostra o líder mundial mais incompetente no enfrentamento da pandemia. Feita essa pequena resenha sobre o artigo, vamos a alguns breves comentários. Em primeiro lugar, quer me parecer que esse tem sido, desde o início, um governo marcado por enorme irresponsabilidade. E aí, quando utilizo a palavra irresponsabilidade, não pensem que estou atenuando o cenário catastrófico ou a conduta do presidente da República. Muito pelo contrário, irresponsabilidade significa, indica a recusa de um ser humano adulto em responder pelas suas condutas, por todas elas. E aí vemos uma pessoa insana, uma pessoa despreparada para o exercício de suas funções, controlando um país de
tanta complexidade, um país tão diverso, tão plural e tão cheio de problemas quanto o nosso. E agora vamos destacar alguns pontos onde eu enxergo desde lá, desde janeiro de 2019, toda essa irresponsabilidade. Em primeiríssimo lugar, a irresponsabilidade com a saúde, a irresponsabilidade com as nossas vidas. Como temos comentado a farta aqui neste canal, o presidente se mostra inteiramente de costas, inteiramente relutante em aceitar uma realidade objetiva, uma realidade científica que não dependeu de nós, não dependeu de ninguém até onde se saiba, até onde as evidências apontem, que foi o surgimento dessa pandemia. Em vez de traçar planos, em vez de colocar em prática medidas concretas para a preservação das nossas vidas, para a mitigação das terríveis condições clínicas geradas pela Covid-19, o que vemos é um presidente da República se comportando como um mentecapto, como uma pessoa que não faz uso de um mínimo de razão e se obstina em contrariar a ciência, se obstina em minimizar a gravidade da situação e se obstina em apoiar medidas de relaxamento ou isolamento social, que até onde tudo indica, as evidências científicas apontam, parece ser mesmo o único meio para tentar frear, para tentar ralentar o ritmo de contágio, mas ele se obstina nessa tese e faz companhia apenas a 3 outros líderes mundiais de países de pouca ou nenhuma relevância no cenário global, como já comentamos aqui. Temos também uma forte irresponsabilidade na parte da economia, e essa me parece ser muito bem identificada desde a posse. Afinal, ao longo de todo o ano de 2019, o que vimos o presidente fazer em termos das tão prometidas reformas, das medidas liberalizantes das quais o país tão precisava? Houve sim a apresentação de uma reforma previdenciária ao Congresso. Uma reforma previdenciária que, devido ao pouco ou nenhum trabalho político do governo junto ao Congresso, acabou saindo bastante desidratada. Lembremos também da reforma previdenciária de Bolsonaro relativa aos militares, que foi bastante benéfica, quase que de pai para filho, entre aspas, certamente por meio da qual Bolsonaro já estava pretendendo cooptar a classe militar. E aí também temos a irresponsabilidade por omissão, pela falha de Bolsonaro, pela não apresentação das outras reformas que seriam tão imprescindíveis para o país. E aí temos a reforma dos penduricalhos, a reforma administrativa, a reforma tributária, que ficaram e estão até hoje engavetadas, sequer foram apresentadas ao parlamento. E nesse ínterim, o que fazia o nosso presidente da República? Quais eram as preocupações de Bolsonaro? Qual era o seu deleite? Era trabalhar pela aprovação de uma reforma previdenciária forte, robusta? Não, nada disso. Lembremos que ele passou uma enorme parcela do ano de 2019 tentando promover a nomeação de um de seus filhos a embaixador em Washington, numa conduta muito típica de autocratas, de tiranos, que decidem promover a sua prole, em geral
pessoas bastante despreparadas, bastante medíocres, para cargos de enorme relevância para o país. Isso custou muito desgaste ao governo, muito tempo, muitas entrevistas, muita polêmica de Bolsonaro, enquanto o país se arrastava, reitero eu, no aguardo de reformas. Essa é uma irresponsabilidade, uma conduta própria, de alguém que nem de longe está à altura do cargo que ocupa. Agora, saindo um pouco do terreno da irresponsabilidade, vamos ao que me parece ser a consequência direta das condutas irresponsáveis do presidente, que é um enorme cenário de incertezas. Vamos a algumas delas. A primeira é a incerteza sanitária. Já falamos, não vou aqui me repetir, sobre a falta de linhas estratégicas, de medidas concretas para o enfrentamento dessa pandemia. Além disso, nos vemos agora, além do enfrentamento do vírus, nos vemos correndo o risco de sermos obrigados a receber uma droga, a saber, a hidroxicloroquina, que a toda evidência produz vários efeitos colaterais e não foi comprovada pela ciência como sendo uma droga eficaz no combate ao coronavírus. Ou seja, além da preocupação que nutrimos com o contágio, ainda nos preocupamos em ficarmos doentes, eventualmente inconscientes, entubados, recebermos essa hidroxicloroquina e, se sobrevivermos, temos o receio de virmos a sofrer os terríveis efeitos colaterais já comprovadamente apresentados por essa droga. Essa é a incerteza sanitária. Temos a incerteza econômica, também já comentada hoje e comentada em tantos episódios aqui deste canal. Um dos exemplos mais grotescos dessa enorme incerteza econômica, dessa falta de uma sinalização clara para o mercado, é um governo que convive com duas linhas aparentemente muito díspares na economia. Uma que seria, hipoteticamente, em tese, infelizmente temos visto que não é bem assim, mas que seria, em princípio, a linha mais liberalizante do senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, que, pelo menos ao longo do ano passado, pareceu tentar lutar por algumas reformas, depois se acovardou e cedeu aos caprichos do chefe, cedeu ao sistema. De toda forma, era uma figura que até algum tempo atrás representava um viés mais liberal para a economia. E do outro lado, temos a ala militar do governo que pretende sim intervir na economia, inclusive há pouquíssimo tempo apresentou em rede nacional, durante uma entrevista coletiva, sem a presença de Guedes, apresentou o plano chamado Pró-Brasil, que era um plano bastante intervencionista de obras públicas que nos custariam aos nossos bolsos, nós pagadores de impostos, algumas dezenas de bilhões de reais. Essa é uma forte incerteza econômica, de modo que os agentes do mercado, como tão bem mostrado hoje nessa reportagem do Valor, ficam incertos, ficam inseguros, sem saber qual rumo efetivamente o governo tomará. Temos também a incerteza jurídica, que igualmente tem sido objeto de muitos comentários aqui nesse canal. O último episódio mais proeminente de incerteza jurídica que eu poderia destacar foi a edição daquela MP na semana passada, daquela medida provisória que comentamos aqui,
Não me repetirei, fiquem tranquilos, mas que em breves linhas isenta agentes públicos de sua responsabilidade constitucional por danos ocasionados aos pacientes de coronavírus. E, por último, temos uma enorme incerteza política devido aos eternos conflitos gestados pelo presidente da República com os outros poderes, com o Supremo e com o Parlamento, e agora temos praticamente um flagrante. Vamos ver o que nos aponta o vídeo que o ministro Celso de Mello deve estar assistindo hoje, mas, ao que tudo indica, temos um presidente da República bastante preocupado mesmo em mexer e interferir na Polícia Federal em prol dos seus interesses pessoais, dos seus interesses familiares. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.